E mais uma vez a população brasileira deve ir às ruas para protestar contra a corrupção. Diversos atos foram agendados em todo o país. Só aqui em Santa Catarina, 14 cidades devem se mobilizar. A Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, a AENFLO, convida seus associados a participarem. Para a entidade, a carga tributária elevada e a ausência de retorno dos impostos pagos são as principais reclamações. O presidente defende, no entanto, que a manifestação deve ser pacífica e apartidária e não deve falar em impeachment. Tenho convicção de que será um marco na história do Brasil, nesse processo democrático, que vai ser um alerta aos nossos governantes para que eles mudem a sua forma de atuação e deem a resposta que a sociedade efetivamente precisa. Já para o Grande Oriente de Santa Catarina, a falta de ética e moral são inaceitáveis no sistema político. A maçonaria incentiva seus integrantes a irem às ruas para participar com organização. A ordem também não defende a destituição da presidência da República. É demonstrar a insatisfação do povo através de uma manifestação pública. Mas quando feita dessa forma, de forma ordeira e pacífica e educada, ela é expressão da democracia. Com o apoio da internet e o apelo das redes sociais, este domingo promete reviver junho de 2013, quando milhões de pessoas saíram às ruas em todo o Brasil. Manifestações pró-governo também estão agendadas para ainda esta semana. Em ambos os casos, fica o alerta. É imprescindível saber o porquê está participando. Este sociólogo explica que, apesar de numerosos, os últimos protestos geraram resultados modestos. Mais uma vez, a grande pauta de reivindicações e a pluralidade de organizadores pode desviar o foco dos debates, que deve, segundo ele, ser sempre em benefício ao país. Do contrário, o especialista analisa que pode custar caro colocar em xeque a credibilidade de todas as instituições públicas brasileiras. Que isso se transforme num acompanhamento mais de perto do seu representante, do deputado em que você votou, do senador em que você votou, e que seja algo constante de fiscalização. A democracia funciona bem quando o cidadão fiscaliza o seu representante. Aqui no estado, 14 cidades programam protestos. Em Xanxerê, às 4 da tarde, o movimento sai da Praça Tiradentes. Em Jaraguá do Sul, às 3, o ponto de encontro será a Praça Ângelo Piazeira. Em Joinville, os manifestantes saem às 4 da Praça da Bandeira. Timbó participa às 9h30 da manhã no Parque Central. Blumenau, às 4, irá até a Praça Vitor Conder. Itajaí terá movimentação às 3 horas, mas sem ponto fixo. Balneário Camboriú vai se concentrar às 4 na Avenida Atlântica. Gaspar, no mesmo horário, agendou na Prefeitura. Em Brusque, às 10 da manhã, a saída é da Praça Sesquicentenário. Em Rio do Sul, às 4 horas, a concentração será no Antigo Ceola. Em Lages, às 10 da manhã, a estátua do Correia Pinto vai reunir o grupo. Na capital, o protesto parte do Ticém. Em Criciúma, o ato acontece no Parque das Nações e em Tubarão, em frente ao Museu Willis Umblick. Tá aí um mapa, então, das manifestações de domingo. E a gente continua no assunto. O nosso convidado é o cientista político Eduardo Guerini. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. É sempre importante nesse movimento cívico prestar esclarecimentos à população, porque demonstra um amadurecimento em torno do que se chama cidadania ativa. Para a sociedade brasileira é mais um aprendizado nessa transição democrática. Agora, para esse aprendizado ser completo, é importante, como a Priscila, nossa repórter, falou, a pessoa ter consciência por que está ali, para que estar ali. Esse é o debate válido também, né, Guerini? Com toda certeza. Nós temos 3 movimentos bem distintos. O movimento de apoio, hoje, dia 13, que é um movimento chapa branca, que subliminarmente se chama Blinda Dilma, de apoio ao governo e feito pela Central Sindical do Partido dos Trabalhadores. Que já começou hoje durante o dia em várias localidades do Brasil. Uhum. De maneira pálida, o movimento chapa branca sempre ele perde adesão, porque no sentido geral o movimento foi convocado por forças vivas da sociedade, várias forças de vários segmentos, de vários partidos,
que estão indignados e insatisfeitos diante daquilo que se constatou que foi o estelionato eleitoral em 2014 e que foram potencializados pelo grau de corrupção endêmica que tomou conta da maior empresa brasileira, a Petrobras, e que, por desfaçatez do governo, ainda não tomou as providências no combate efetivo à corrupção, que é uma das bandeiras de 2013. E o governo foi infeliz naquele pronunciamento desastrado e desastroso da presidente Dilma, que não explicou por que está fazendo um ajuste se tudo estava tão bem até ontem. É aquela sensação que faltam respostas. Faltam respostas e falta envergadura para a presidente da República, para o seu ministério dar solução a uma crise que foi construída nos últimos 12 anos e no último mandato de Dilma. É impressionante como um governante produz a sua herança maldita. Em nenhum caso da ciência política, se é que pode-se dizer, se produz uma sucessão de fatos tão desastrados de desarticulação na condução política, mas principalmente na condução econômica. E daí o cidadão está pagando uma conta muito cara. Eu lembro que nós temos aí um tarifaço, um aumento dos combustíveis e o desemprego começa a surgir como um grande fantasma que vai, vamos dizer, solapando a ideia de futuro de uma nação. E essa demonstração se traduz nas manifestações que estão programadas. E a grande pergunta é, uma manifestação dessa, Guerini, prevista para domingo, né, de indignação da população, consegue realmente chegar no impeachment, como tem muita gente prevendo? De maneira geral, nós chamamos isso de um réveillon de cidadania. 2015 está sendo marcado por um protesto de indignados insatisfeitos, desiludidos diante de um governo que não dá respostas. E o clamor das ruas, a participação popular, a manifestação que está inscrita na Constituição, não é golpe, não é terceiro turno. O cidadão tem direito de protestar, tem direito de se manifestar quando a sua classe política, no momento de crise, não dá o exemplo. E o governante também não dá a condução e a direção. Sem norte e sem direção, a população vai guiando agora as mudanças necessárias para esse governo. Mas para chegar ao impeachment é preciso mais que isso, vamos esclarecer. O impeachment é uma parcela do movimento de protesto do dia 15. Nós temos um movimento de combate à corrupção e o movimento a favor do impeachment. O impedimento de um presidente, de um governante, ele se dá a partir de fato determinado. Embora existam indícios de participação de membros do governo, de citações em relação à presidente Dilma e a seus ministros, ainda não há um fato determinado que possibilite a abertura de um processo na Câmara dos Deputados. E esse processo de impeachment é um processo que começa com manifestação, protestos, pressão popular da população, do cidadão brasileiro para com os seus representantes. Isso é importante. Assim como o Collor foi impedido e teve cassado o seu mandato por pressão popular. Essencialmente, nós estamos iniciando uma rodada de protestos que poderá levar ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, o que é uma tragédia do ponto de vista da democracia. Sim, sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Vamos acompanhar, então, os fatos, né? Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.